Início de semana meio complicado, Rodrigo Moliterno. Eu sei que você está mais otimista, que a gente tem espaço aí para algumas empresas mostrarem recuperação na bolsa, mas assim, o clima é um pouco de cautela em relação ao noticiário e à tratativa das medidas dentro do Congresso. Então, assim, a gente começa a semana um pouco apreensivo por conta do político que voltou a ficar, né, no foco. A gente não está nem falando, enfim, apenas da questão da epidemia, estamos falando da questão do Congresso, porque a gente sabe que algumas medidas que foram colocadas para votação dependem de aprovação do Congresso. E uma das medidas que está sendo acompanhada com atenção e apreensão por parte do mercado é o orçamento de guerra. Lá dentro a gente tem a PEC do Banco Central, que acaba possibilitando a instituição de fazer a compra de ativos. A gente sabe que o Senado está implicando aí com essa questão, então isso tende a ser monitorado. É inevitável, né, como você bem comentou agora há pouco comigo, de que eles tenham que aprovar isso. A gente sabe da importância dessa medida, enfim, para a tratativa da crise pandêmica aqui no Brasil, mas tem apreensão com isso e também tem uma apreensão aí com os ruídos que essa modificação que o Plano Mansueto sofreu pode trazer para a economia. Já estão falando aí, o Tesouro parece que soltou que isso pode ter um impacto de 222 bilhões de reais nas contas, né? Enfim, então tem uma apreensão com isso. Esse plano Mansueto, na verdade, ele era um enorme avanço em relação ao regime de recuperação que foi instituído no governo Michel Temer em 2017, então tinha uma grande expectativa para o plano Mansueto, só que agora com essas modificações tem uma apreensão. Então a gente começa a semana aí num clima de cautela. Os mercados europeus estão fechados nessa segunda-feira por conta do feriado, extensão de feriado de Páscoa, então a liquidez é menor no início dessa semana, mas ainda assim a gente tem um cenário de recuperação para algumas empresas aqui dentro, né? Exatamente. Essa questão que você pontuou, e muito bem pontuada, a gente já vem alertando desde lá de trás. Enquanto todo mundo olhava o Covid-19, o shutdown das empresas, a gente sempre alertava. Não vamos esquecer o Congresso. Enquanto todo mundo está olhando o Covid, eles podem se aproveitar e passar pautas bombas que seriam muito prejudiciais aí à nossa economia, mais do que o impacto econômico que a gente já vai sofrer negativo por Exato. conta do Covid. Tá? Então, acho que você alertou muito bem pontuado, coisa que a gente já vem chamando a atenção, e, obviamente, isso daí seria uma coisa muito ruim. Mas Uhum. tentando ver um pouco o copo meio cheio aqui para a semana, tá? Eu acho que a gente tem aí a questão do acordo da redução da produção de petróleo. Não vou entrar em questões de magnitude do corte ou não, Uhum. mas a ação coordenada que houve entre a OPEP+, G20, para que isso acontecesse, é um cenário muito positivo. É uma A coordenação, sinalização muito. né? Exatamente, a coordenação. Não estou questionando A volumes ou não, magnitude. a magnitude deles, mas sim a coordenação que houve entre esses três, vamos chamar assim, não órgãos, mas Grandes players de grupos. mercados, né? Grupos Uhum. de mercado. Então, isso daí mostra realmente uma certa coordenação de todas as economias, de certa forma, querendo tentar minimizar o impacto econômico. Então, Uhum. eles conseguiram agora tratar do lado oferta, mas a gente tem uma indefinição muito grande do lado demanda por conta ainda das economias muito fechadas. Tá? Exatamente. Na verdade, teve recentemente aí uma projeção de uma queda expressiva na demanda, e aí, com isso, grandes instituições que fazem projeção do preço da commodity estão falando que não vê no curto prazo uma possibilidade de uma recuperação do petróleo por conta desse corte da OPEP. E talvez o corte teria que ter sido superior ao que foi anunciado, que foram 10 mil, é isso? Na verdade, quando você junta os três, as três instituições, né, o PEP+, OPEP e G20, o corte chega na casa dos seus 18 bilhões. Uhum. Tá?
Então, mas, obviamente, esperavam-se mais e esse corte dura por 2 meses. Então, a gente ainda vai ter esse período de maio e junho ainda de muita negociação. Sim, sim. A expectativa é que assim, isso não é mais a sinalização do acordo do que isso venha trazer uma grande recuperação do preço do petróleo. Então, a expectativa é desse preço, enfim, é continuar no atual patamar, caminhando aí abaixo dos $30 o barril, e é difícil você pensar numa recuperação expressiva no meio a um cenário que a gente tem aí de desaceleração da economia global e os governos e os bancos centrais tentando aí contornar essa situação. Inclusive, a gente teve a divulgação do Focus agora cedo no Brasil, que trouxe uma nova revisão baixista para o PIB, que estava na casa de uma contração de 1,7, agora uma contração na casa de 1,9, taxa Selic final de 2020 em 3,25, ou seja, a semana passada foi divulgado o IPCA para o mês de março, que mostrou uma taxa aí, uma variação baixa, para o mês, no acumulado aí também uma variação que sinaliza que a gente caminha aí para esse PCA ficar mais próximo dos 2% do que dos 3% em 2020. Então, com isso, reforçou as apostas de corte da Selic no mês de maio, um corte de 50 pontos. O Focus está projetando, como eu disse, Selic no fim do ano em 3,25. Taxa de câmbio revisou de 4,50 para 4,60. Então, a gente tem aí o mercado ajustando as suas expectativas. Lógico que, enfim, a gente também acompanhou alguns relatórios que foram divulgados durante o feriado, prevendo até contração do Brasil em 2020, até uma contração de 4%. A magnitude da contração, a gente sabe que depende também do tempo de quarentena, do tempo de recuperação da economia. A gente vem comentando aqui que não é só a quarentena, até a economia se normalizar, vai levar um tempo, porque quando for dada a largada para retomar as atividades, isso está sendo visto na China, inclusive, foi divulgado por alguns órgãos lá que os chineses não voltaram aí no supermercado regularmente, então, assim, isso leva um tempo, né, para a retomada das atividades. Você tem também uma mudança de comportamento, né? Exatamente. Então, assim, a gente continua tendo que ter cautela. No Brasil, a gente sabe que houve uma aceleração no número de casos, ainda tem esse ponto, né, entre o Bolsonaro e o ministro da Saúde, que não tem um acordo aí, não tem um discurso linear, e isso também atrapalha um pouco a situação. O Dória também com o Bolsonaro. Então, assim, até o momento, a quarentena em São Paulo vai até o dia 22 de abril, mas ele quer, parece que talvez estender e ser um pouco mais rígido aí com o controle da quarentena. Então, o noticiário, o fluxo de informação ainda é muito intenso, e com essa aceleração no número de casos e de mortes no Brasil, porque, enfim, a gente parece que, né, a gente experimentou na semana passada aí uma estabilização no número de casos, e agora a gente voltou a perceber uma aceleração da última semana para cá. E, enfim, estão falando que o pico da situação aqui no Brasil vai ser entre maio e junho. Então, assim, o noticiário ele tende ainda a ser muito negativo e ainda justificar as volatilidades no mercado acionário, né, Molita? Exatamente. Mas, assim, vamos tentar tirar alguma coisa positiva aí para frente, principalmente para essa semana. Sim. Eu acredito que as empresas aí de commodities podem acabar se beneficiando um pouquinho dessa melhora do humor nas commodities, tanto no petróleo quanto no minério. Então, acho que Petro e Vale seriam aí umas beneficiadas aí no curto prazo. Tá? Vejo o setor financeiro também sendo beneficiado. Acho que, de certa forma, todos esses pacotes aí de auxílio à economia passarão pelos bancos, ainda que você tenha diminuição nos spreads, aumento talvez em questões de PDD, mas eles vão ter aumento nas suas carteiras de créditos, eles vão, de certa forma, acabar se beneficiando. Tá? E um pouquinho mais arriscado, ficaria de olho ainda na parte de comércio, principalmente comércio eletrônico. As apostas continuam sendo aí Magalu, B2W e, por último, a Via Varejo. Tá? E numa expectativa de uma reabertura aí das nossas economias, acho que o setor que foi bastante depreciado foi o setor de locação de automóveis. Então, aí Movida, Localiza, Locamérica,
Se alguém quiser fazer uma aposta de que vão reabrir os mercados, as pessoas vão, de certa forma, voltar a ter uma certa circulação, aí uma certa mobilidade, estaria esses papéis aí como objetivo. Sabe o que eu E ia te deixo também perguntar? O setor de proteína. eu complementar exatamente agora. E o setor de proteína, que é questão de tempo, ele vai dar uma andada e vai explodir. Tá? O Brasil ainda é o celeiro do mundo, é um dos países que mais produz proteína. A gente acabou de ter notícia de que tem plantas da maior produtora de suíno dos Estados Unidos sendo fechada, tá? Por conta do Covid. Então, isso abre mais espaço para nossas empresas. Obviamente, você tem o que a gente está tendo agora. Estava até conversando com alguns amigos que são da área pecuaristas e perguntando como que estão os frigoríficos aqui, como que está tudo mais. Os frigoríficos continuam trabalhando num ritmo menor, mas num ritmo menor por causa da demanda externa que está um pouco fechada por causa das exportações. Sim. Eles estão começando a intensificar a matança de novo, porque voltam a ter aí a exportação voltando a funcionar. Então, a gente ficar de olho, se a nossa logística conseguir se manter de pé, principalmente para exportação, acho que em grande chance a gente vê as nossas 3 produtoras de proteína, que é a JBS, Minerva e Marfrig, andarem bastante. Porque já tem as operações também estruturadas, né? Uma questão só da demanda voltar e da situação se normalizar, porque a operação ela já está estruturada, né? A operação está estruturada e detalhe também, a gente não está com falta de matéria-prima. Então, os pecuaristas estão com o gado em campo, pronto para ser abatidos. Então, é só uma questão de logística, de fechar realmente esse ciclo. E, apesar delas terem plantas externas e poderem até ter tido plantas fechadas lá fora por conta do Covid, se aqui a gente conseguir se manter de pé, a gente, mesmo por aqui, consegue ainda suprir grande parte da demanda mundial. Legal. Então, deixaria essas empresas aí no radar para quem gosta um pouquinho mais de risco. A gente tem essas oportunidades na bolsa. Agora, quando a gente olha para a taxa de câmbio, é difícil assim a gente ainda ver uma recuperação muito expressiva, porque ainda é muita volatilidade em cima desse noticiário e a curva de juros que pode sofrer um pouco aí, dependendo de como for essas votações no Congresso relacionadas ao Plano Mansueto, porque a gente sabe que é uma bomba fiscal, da maneira que ele agora está sendo tratado, porque ele foi modificado, não o plano original, que o plano original era um grande avanço, mas com a modificação que foi feita, ele se torna uma bomba. E essa questão da PEC, do Banco Central, que também pode trazer alguma pressão aí para o ramo mais longo da curva, dependendo de como for a tratativa disso no Senado. Então, vamos acompanhar atentamente o noticiário. Na agenda de indicadores, o que a gente chama atenção são para os dados da China que vão ser divulgados ao longo da semana, principalmente na noite de quinta-feira, que a gente tem o Produto Interno Bruto referente ao primeiro trimestre. Então, na sexta-feira, o mercado deve responder à divulgação desse dado que já vai dar aí uma norteada em relação ao impacto da Covid-19 na economia mundial. Então, acompanhar a agenda de indicadores, ter noção de que sim, o noticiário deve trazer aí alguma volatilidade, mas o Molita citou aqui as oportunidades que a gente tem dentro da Bolsa, porque a gente não pode lembrar, não pode esquecer, desculpa, que a gente sofreu aí uma depreciação de muitas empresas, né, Molita? Exatamente, exatamente. E aproveitando, assim, só para a gente finalizar, deixar um recadinho, nós da Veda criamos uma lista de distribuição, então fale com o seu assessor. Nesta lista aí eu mantenho o mercado informado de tudo o que está acontecendo em relação ao Covid, à política, ao mercado, ao longo do dia. Então, você recebe via WhatsApp. Então, fala com o teu assessor, entre nessa lista que você vai se manter informado e até mesmo com alguns trade ideas que a gente coloca lá para pegar essas distorções de oportunidades. Legal. Boa semana para todos e vamos acompanhar o noticiário. Exatamente.